Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos revisar alguns conteúdos de literatura, especificamente sobre literatura portuguesa. É muito importante que a gente compreenda a literatura portuguesa, pois isso facilita muito o entendimento da literatura brasileira. A literatura portuguesa abrange 8 séculos de produção. Os primeiros registros datam do século XII, quando ocorre a expulsão dos árabes da Península Ibérica e com a formação do Estado português. Primeiramente, os relatos foram escritos em um idioma chamado galego-português. Isso ocorreu em virtude da integração cultural e linguística existente entre Portugal e Galícia. A Galícia é uma região da Espanha que fica ali próximo a Portugal. A literatura portuguesa acompanha as grandes transformações históricas. São essas as influências que ditam as divisões e subdivisões da produção literária em era medieval, era clássica, era romântica ou moderna. Já as eras são subdivididas em escolas literárias ou estilos de época. Primeiramente vamos ver a era medieval. A era medieval da literatura portuguesa é dividida entre primeira época, com o trovadorismo, e segunda época, com o humanismo. Ela tem início no começo do século XII, com a publicação de um texto chamado Canção Ribeirinha, também conhecido como Canção de Guarvaia, e foi escrita por um cara chamado Paio Soares de Taveiroz. Essa obra é considerada a mais antiga da literatura portuguesa. Vamos ver o trovadorismo, a primeira época. O trovadorismo ocorre entre 1189, a data da publicação da Canção Ribeirinha, até 1434, quando Fernão Lopes é nomeado cronista-mor da Torre do Tombo. Ao decorrer do trovadorismo, ocorrem manifestações na poesia, na prosa e também no teatro. A poesia trovadoresca ela é dividida entre poesia lírica, com as cantigas de amor e cantigas de amigo, e poesia satírica, com as cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Dentro da prosa medieval, as manifestações literárias são subdivididas em novelas de cavalaria, hagiografias, cronicões e nobiliários. Já no teatro, a divisão é denominada de mistérios, milagres e moralidades. Vamos ver agora a segunda época, que é o humanismo. O humanismo se estende de 1434 até 1527 e é considerado um período de transição da cultura medieval para a cultura clássica. Ele começa com a nomeação de Fernão Lopes para cronista-mor da Torre do Tombo em 1418. Nesse período, pessoal, a poesia é classificada como poesia palaciana. O autor Fernão Lopes é o principal representante da prosa humanista e no teatro, Gil Vicente vai se destacar. Vamos ver a Era Clássica. A Era Clássica da literatura portuguesa ocorreu entre os séculos XVI, XVII e XVIII. Assim como na Era Medieval, contou com manifestações na poesia, na prosa e no teatro. Essa fase é dividida em 3 períodos. O primeiro período vai ser o classicismo. Tem como marco inicial a chegada de Sá de Miranda da Itália, onde era o berço do Renascimento. O poeta português trouxe um novo estilo conhecido como o doce estilo novo. Sem dúvida, Luís de Camões foi o principal representante do momento com sua poesia épica muito conhecida chamada Os Lusíadas. Depois desse momento a gente vai ter o seiscentismo, chamado de barroco também, e em seguida o setecentismo, que também é conhecido como o arcadismo. Mas tanto o barroco como o arcadismo são momentos literários os quais eu pretendo explicar a vocês em vídeos independentes. Nesse momento eu queria apenas fazer um apanhado para que a gente pudesse compreender como surgiu a literatura portuguesa até ali o classicismo do Camões, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido e no próximo vídeo a gente continua falando sobre literatura, tá? Forte abraço a todos.